encontro nosso para conversarmos sobre psicanálise com crianças e adolescentes. Dessa vez eu fiz esse convite a essa colega e querida amiga Cecília Oliveira, que tem uma experiência muito interessante para além da clínica psicanalítica propriamente dita, com escola, né? Ela foi, não sei se ainda é, Cecília, você ainda é dona da Florescer? Não, 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 eu passei a Ah, escola há maravilha. alguns anos já. Então, durante 30 anos, né, Cecília? 35 anos. trinta e trinta e cinco cinco anos anos. dona de uma escola referência em Vitória. Referência em que sentido? Referência por ser uma escola, primeiro, inclusiva, e, em segundo lugar, um espaço onde a criança e o adolescente têm, ou pelo menos tinham, voz. Não sei se isso segue sendo do modo como você idealizou esse espaço de educação. E, aliás, como sabemos muito bem, nós, psicanalistas, é um dos impossíveis, o que não quer dizer, o que não impede que se insista nessa possibilidade, mesmo sabendo do impossível, né? Aliás, essa é uma palavra curiosa quando a gente fala de educação, Freud ter colocado a educação como um dos impossíveis. Talvez a gente pudesse começar por aí, né, Cecília? É, a gente Impo- poder Impossível é o nome do conversar meu um pouco. seminário. Deixa eu fazer propaganda. Meu seminário, Os Impossíveis da Psicanálise. Eu já tenho muito Isso. mais impossível que o Freud. Venham todos me assistir. A você e aos seus convidados, é verdade. Mas, enfim, eu acho que a gente pode começar por essa designação freudiana, né? Educação como um dos impossíveis. E nós podemos pensar também, e foi nesse sentido que eu fiz o convite para a Sim. Cecília e para todos, da gente poder falar um pouco da educação hoje. O que, que se entende por educação? Quais os efeitos da, da experiência com crianças e adolescentes na clínica, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de escola, a gente está falando de educação sentimental também. Não só de educação formal, mas educação sentimental no sentido que foi pensado primeiramente pelo Sêneca, mas também, né, podemos pensar do ponto de vista analítico, é, esse momento da vida de todo sujeito, a infância e a adolescência, é um momento de estruturação psíquica e, portanto, dá maior importância, né? Porque nós recebemos os efeitos disso na nossa clínica, não necessariamente só com as crianças e adolescentes, mas com esses ditos adultos, que eu sempre me pergunto quando é que a gente pode dizer que alguém se tornou adulto de fato, né? Quando é que a gente pode referendar o estar ou ter se tornado adulto? Cecília, eu vou te passar a palavra. Eu queria que você começasse pela questão do porquê que você resolveu se dedicar em dois lugares, né, à clínica com crianças e adolescentes. Olha, você me fez muita, muita pergunta. Eu vou começar a entender a pergunta do jeito que eu quero, como a gente sempre faz, né? Só estou dizendo Sim, claramente, né? sim. Assim, quando você fez a primeira pergunta, eu escutei assim, por que que você resolveu lidar com esses dois impossíveis ao mesmo tempo, né? Educar e psicanalizar, né? E tem essa questão aqui na minha história, né? Na minha relação é, com a profissão, com a psicanálise e com a educação, que são dois impossíveis. Então, me faz questão, isso sempre me fez, durante um longo tempo, de fato, era uma divisão enlouquecida, né, trabalhar com as duas áreas.
até o momento em que eu entendi que não era possível, né? Que eu estava estafada de trabalhar com essas duas áreas da forma como eu entendia que precisava ser e como foi possível durante um tempo que foi. Mas, de fato, quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma perspectiva que diz respeito, e foi um pouco do que eu trouxe na jornada clínica, né? A proposição na jornada foi eu estar numa mesa sobre educação, e eu disse, bom, eu vou tratar da educação do jeito que eu estou querendo tratar ela agora. Que a gente pode pensar a educação como a instituição do sujeito, né? Ou seja, desses tempos da constituição do sujeito. E pode tratar da educação como uma educação instituída, uma educação escolar, né? Que é uma outra perspectiva, né? E as duas conversam num ponto de impossibilidade, e o que eu tentei fazer, o que eu insisti em fazer, porque eu acho que eu pude fazer, mas é sempre da ordem de uma insistência e sem nenhuma garantia, você não sabe o que efeitos que irão ter, mas é que eu tentava tomar, né, ali o sujeito dividido, né? Como era esse meu olhar daqueles que frequentavam também aquele espaço escolar, né? Então, no consultório é disso que se trata, né? E eu vou então puxar um pouco para a sardinha para o que eu pensei em falar hoje com vocês, para a gente conversar um pouco. Assim, também no campo da educação, a minha insistência era de incluir um sujeito na perspectiva lacaniana, né? Um sujeito na sua divisão, né? E aí, portanto, lá, o que eu sempre pensava, assim, desde o começo, que ele tinha que estar incluído em todo o processo, porque ele precisava ser escutado nas suas particularidades, né? E essa foi a pergunta, me lembro que quando a escola foi criada, no ano que foi criada, a gente conseguiu uma entrevista na TVE daqui do estado, e a pessoa disse assim, aí eu dizia, bom, a gente vai atender pessoas com diferenças, pessoas na época se chamava alunos com necessidades especiais, né? E ela dizia assim para mim, isso há 40 anos, a escola vai fazer no ano que vem 40 anos. Há 40 anos atrás, isso, o Brasil não tinha lei brasileira de inclusão, não existia isso, né? A lei é de 1980, 95, 95, um pouco, 94, 95, a escola foi fundada em 85. E eu dizia, por que o nosso olhar vai ser olhar, dar lugar para as particularidades desses alunos que estarão conosco? E o que a pessoa tem, por que alguém que tenha uma diferença não terá lugar para isso? Simples, né? Nesse nível de simplicidade. Mas o meu olhar era uma visada assim, onde é que estava esse sujeito nos processos de aprendizagem, esses entraves, eles podiam falar de alguma questão subjetiva, de que maneira a gente poderia, como espaço escolar, contribuir para isso, de que maneira o espaço escolar, como um outro lugar, né, diverso do familiar, podia funcionar para essas crianças e adolescentes como uma possibilidade de não ser vista, escutada da mesma maneira que o familiar, e desse a ele a possibilidade de comparecer com alguma outra diferença, né? Então, isso era lá na escola, e a insistência que eu tentei também insistir a fazer quando eu fiz uma transição. Fiquei 5 anos trabalhando com uma equipe que estava ficando para fazer essa né, transferência e deixar o espaço escolar. E eu acho que por aí eu também queria começar a conversar a respeito dessa clínica com crianças e adolescentes, né? Eu me propus a conversar um pouco com vocês hoje a respeito da clínica com crianças e adolescentes, né? Talvez mais agora com crianças, não sei se a gente vai chegar, mas ela vale para as duas, né? Vale tanto para a criança quanto para o adolescente. E aí queria marcar pelo menos 2 pontos para a gente ir conversando, né? Falar um pouco depois, né? Assim, eu muitas vezes me perguntei assim, por que alguns analistas atendem crianças e outros não,
né? Bom, tem a ver com as questões fantasmáticas de cada um de nós, né? E essas questões fantasmáticas, elas passam também por aquilo que a gente vai recortando e construindo na nossa história, né? E eu começo a trabalhar com crianças, né? Desde o começo, eu comecei, na verdade, a trabalhar mais com crianças. Depois a clínica foi Cecília, ficando... Oi, Cecília, fala. Cecília, posso te eh, interromper? Eu já estou interrompendo. Eu gostaria muito que você pudesse falar sobre o que você implementou na sua escola, né? Que era um espaço onde os psicanalistas da Escola Lacaniana de Vitória, alguns, não todos, tinham uma função e que isso trouxe uma diferença em relação às outras escolas. A sua escola tinha essa particularidade, e foi como eu comecei a conversar aqui, dizendo que lá era muito evidente que a criança e o adolescente tinham voz. Uhum, Para além das conversas eventuais que os pais pudessem serem chamados ou pudessem querer falar, a criança e o adolescente tinham voz. E eu acho isso interessante da gente poder conversar aqui, né? Porque, de aham, alguma maneira, algumas dessas crianças, se você me disse, em algumas ocasiões, se deram conta desse espaço, né? Onde elas poderiam falar delas, falar das situações delas, sem risco disso vazar justamente para os pais. E muitas vezes essas crianças iam buscar, os adolescentes também iam buscar análise. A partir desse espaço, me parece, de escuta que você inaugurou na sua escola. uhum. Sobre isso, o que eu posso te dizer? Primeiro, parte da história do nascimento da escola tem a ver com isso. Quando eu cheguei em Sim. Vitória, eu estava morando no Rio, e eu me formei e vim para Vitória. O que eu queria era trabalhar como psicanalista numa escola, era a minha intenção, né? Era a minha intenção, a direção era essa. E quando eu cheguei aqui, eu não conseguia trabalhar. E aí inventei de criar uma escola para poder trabalhar como psicanalista. Olha que dilema de vida, né? Quem sabe de educação sabe que isso é um tiro completamente errado, né? Atirei aqui e acertei lá, né? É, E, obviamente, que no começo eu conseguia fazer um pouco disso, quando a escola era bem pequena, né? Mas depois eu fui trazendo alguns analistas que ocupavam um lugar que foi inventado mesmo aqui, né? Que era um lugar para o psicanalista numa escola, né? O que era esse lugar, assim? Como é que eu inventei um pouco esse lugar? Era um lugar que era de escuta para os profissionais da escola, né? Os próprios profissionais, e aí tem a ver com tudo que eu posso depois tentar dizer a respeito da relação da questão que eu, como eu lia, né, uma transferência própria nesse campo da educação, que não é uma transferência analítica, é uma transferência no campo educacional, mas que pode criar entraves ou favorecer processos de aprendizagem, né? E a gente tinha sempre muitos alunos com as ditas necessidades educativas especiais, né? Nomeadas assim, e as não nomeadas assim, né? Como todas as crianças têm as suas dores, né, de viver, isso aparecia evidentemente na escola, porque tinha espaço para isso, né? Então, esse psicanalista ele fazia essa escuta e ele oferecia uma escuta, né? Ele oferecia uma escuta para crianças também, ou adolescentes que estivessem experimentando alguma dificuldade, e o coordenador, o professor, percebia e sugeria que ela fosse lá bater um papo, e tinha então, esse analista ofertava uma escuta, assim como os pais, né? Eventualmente também pais. E nessa área com os pais eu conseguia manter muito mais meu trabalho com eles, eu consegui por muito mais tempo.
Com equipe, muito menos, porque isso vai virando uma instituição e aí os lugares se confundem, né? E as pessoas não vão lá falar com o diretor da escola, né? Os profissionais, especialmente, que eram muitos, que aos poucos né, usavam muito dessa escuta, né? Eram muitos, assim, tinham horários marcados e eles que eram por iniciativa deles. E, assim, eventualmente, esse psicanalista convidava alguém para bater um papo, por sugestão do coordenador ou sugestão minha, mas começou a aparecer muito mais a demanda deles para conversar, né? Isso favorecia muito, de forma muito evidente, a possibilidade da escuta do professor em relação ao seu aluno, né? Porque a escola, quando a gente dizia que ela ia trabalhar nas particularidades, não digo singularidades, mas digo particularidades, né? Eu insistia muito nisso, né? Tanto na perspectiva das aprendizagens especificamente, do modo de aprender, né? De considerar aquilo que eles tinham vontade de estudar, então eles participavam de tudo, ter voz, né? Sempre pensei que a criança e adolescente tem que ter voz, porque a escola não é para eles, mas é com eles, né? E eu acho, inclusive, que hoje muito dos movimentos, uma das razões de movimentos de muita agressão às escolas passa um pouco por isso, né? Porque há uma legitimidade, né? Uma demanda de legitimidade de espaços de fala para todos no social. Não havia 40 anos atrás, não havia 60 anos atrás, mas isso se torna cada vez mais frequente. Mas as crianças e adolescentes, né, elas ainda estão muito colocadas no lugar de objeto de trabalho, né, e muito pouco sujeitos no espaço, sujeitos no sentido mesmo de agentes do processo, né? E é isso, mas o social já os reconhece em outro lugar e a escola muitas vezes não consegue fazer esse reconhecimento. E eu acho que, por vezes, a agressão que tem sido muito frequente, né? O Brasil, hoje eu li uma matéria, o Brasil já registrou 99 casos de violência grave nas escolas, dirigidas às escolas, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Assim, a gente começou a Sim. assistir de anos para cá atos de violência muito severos no espaço escolar ou para o espaço escolar, né? Uhum. O meu Então, man, a assim, propósito disso, o meu man, ele fez uma conferência falando sobre a questão do adolescente hoje. Isso foi há uns 5 anos atrás, é relativamente recente, há uns 5, 6 anos atrás. Ele fez uma conferência que ele diz que talvez o grande problema hoje, né, do adolescente na escola é que ele não é reconhecido como sujeito. Ele não é abordado e acolhido como sujeito. Ele é, primeiro, visto como um produto que precisa ser trabalhado, ou seja, está numa posição de objeto, e ao lado disso, né, ele, para a sociedade, ele está interditado de várias maneiras em relação a uma posição mais efetiva, mais desejante, porque ele é dependente financeiramente da família. Então, ele não tem, né, o reconhecimento social que lhe deveria ser dado. E, nesse sentido, uma boa parte da violência, você estava falando da questão da violência hoje, da violência é uma resposta a esse não reconhecimento. E aí alguém pode dizer assim, bom, mas isso sempre aconteceu. Não é verdade. Até porque é, durante até 1950, quer dizer, do final do século XIX, início do século XX, na Primeira Guerra, no Entre-Guerras, na Segunda Guerra, efeito da Segunda Guerra Mundial, o adolescente teve sim esse reconhecimento. E isso, de alguma maneira, se perdeu.
Então, é interessante que a gente está num momento, né, onde se fala muito de adolescente e de crianças, muitas coisas são dirigidas a esse segmento populacional, mas não há um reconhecimento efetivo, né, da singularidade desses sujeitos. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu penso, Tereza, que assim, há uma diferença entre o que acontecia anos atrás e agora, né? Porque nesse no Sim, contemporâneo. Em que sentido? Que hoje o social faz um reconhecimento maior do lugar do adolescente, inclusive a família dá a ele, a criança e o adolescente, um lugar mais importante do que a própria escola, a meu ver, no eu estou sentido falando da do escola, estou falando do no sentido do sentido da agente, escola. né? Mas é que em Isso. tempos atrás esse lugar não era dado tanto à criança e ao adolescente como é dado hoje, né? Eu acho que tem uma outra questão que vai em paralelo a isso, que diz respeito à questão da violência nas escolas. Mas só para completar a questão de dar voz, então, sempre pensei no sentido, em todos os sentidos. Então, assim, as crianças escolhem ainda projetos que vão desenvolver, que vão estudar, definem coletivamente as regras do grupo, né? Hoje muitas coisas funcionam assim, na época não era assim, há 40 anos não era assim, né? Agora, o problema é que, como toda instituição, essas coisas são engolidas instituidamente. E aí você já tem uma regra, né? Começa a trabalhar com essas ideias com aplicação de regras e não com pertencimento, né? Uhum. E, então, a coisa acho que muda um pouquinho mais. A Tereza, Teresa Tereza Meloni está Meloni. com a mãozinha levantada. Diga aí, Teresa. Eu só queria lembrar, eu não sei a época, mas o conceito de adolescente, ele é recente na Recente, história. é Não estou verdade. falando de recente 50 anos atrás, mas ele é uma coisa, é uma aquisição, digamos assim, da É. cultura. E engraçado, ouvindo você falar, uma época um momento aí eu fui chamada, até pelo Júlio, um rapaz que andou frequentando a escola, para falar da violência e tal, e eu comecei a pensar e pesquisar, ouvindo a Cecília agora, essa condição de violência que a gente vê nas escolas tem surgido acentuadamente também em direção às mulheres, né? E é também essa conquista de um lugar que está se dando, na medida que esse conceito do feminino, da mulher na cultura, assim como adolescente, começa a criar atrito, né? Aham. Isso eu não conheço pesquisa para poder ver. O disco de violência dirigida às escolas é evidente, existe pesquisa mostrando isso. Não se dirigia, não se cometia algo, a escola não era alvo de violência. A gente sabia disso lá nos Estados Unidos, aqui não. Isso eu trabalhei isso no fórum clínico, essa questão, isso vai voltar, vai ser tema do próximo fórum clínico que a gente promove, eu, a Cláudia Vera, organizamos, vai ser o tema de mês de setembro. A gente está preparando um evento para maio, onde a gente vai trabalhar a temática da psicanálise e educação também, onde esses temas todos vão circular, né? É, Posso falar um pouquinho de clínica? Dá Por favor, dois pitacos, por dois favor. pitacos, dois pitacozinhos, bem pitacos, né? Então, assim, eu me perguntava um pouco sobre isso, sobre por que que alguns atendem, outros não, e também tem uma questão que é muito presente na literatura sobre crianças, trabalho clínica com crianças e adolescentes, mais fortemente com crianças, mas que a questão é a mesma, né, na clínica com adolescente, que é se os pais serão atendidos ou não, se o trabalho é só com os pais, né, ou de que forma que os pais participam disso, né? A gente sabe que tem autores que defendem que o trabalho com crianças é feito com os pais e não com a criança, né? Tem pessoas que atendem a criança deixando os pais bem de fora e priorizando a criança. E isso também é outra coisa que me acossou, né? Me acossou durante algum tempo e eu fiquei pensando um bocado sobre isso.
E aí eu acho que tem uma coisa que a gente se confunde muito, que é mais, que eu acho que toca muito a clínica com crianças e adolescentes, que é uma confusão que a gente faz natural entre personagens e funções, né, ou lugares, né? E eu estava pegando, essa semana passada, estava voltando, enfim, depois eu falo disso, eu voltei lá no Seminário 5, né? O Lacan está construindo, começando a trabalhar sistematicamente a noção da metáfora paterna, e ele trabalha isso muito, muito, muito. Eu até trouxe um pedacinho aqui, se depois vocês quiserem a gente lê, mas está no Seminário 5, na página 171, 172, não, 172 e 173, né? Ele vai lá chamar a atenção, assim, que ele é muito interessante, que ele diz mais ou menos assim, no início se achava que os pais eram presentes demais e o que gerava as neuroses era a presença excessiva dos pais. Agora todo mundo só fala de carência dos pais. Olha lá, a gente está falando de 1956, né? Só se fala de carência dos pais, que o pai é isso, que o menino tem neurose por causa daquilo, 58, 59. Que tarará, quer dizer, só se fala da carência do pai, que o pai é mole, que o pai é fraco, que o pai é aquilo. E aí ele começa a dizer, bom, uma coisa é esse pai do ambiente, né? E outra coisa, e aí é que ele está formulando a ideia, o conceito de função paterna, né? Isso. E da mesma maneira, a gente toma muitas vezes equivocadamente a mãe, né? Ah, porque a mãe é isso. Ah, porque a mãe é aquilo. Ah, né? E isso dirige o modo como a gente escuta esses pais e essas crianças, né? E adolescentes, e dirige esse trabalho, né? O fato da gente tomá-los, e a gente cai muito frequentemente, a gente tem que estar muito atento para não cair nisso, né? Nessa visada mais ambientalista, mais bibliográfica, como o Lacan diz, né? Desses personagens, eu diria, né? E se a gente, então, quando a gente chama de uma clínica com crianças e adolescentes, a gente tende, então, a cair naquela ideia de que é um sujeito de pouca idade, né? E tal, ou está lá na rivalidade com os pais na adolescência. E a gente, com o Lacan, o Freud também, Freud fala disso de diversas outras maneiras, né? E o Lacan vai trabalhando a partir do Freud. O lugar e a função é que a gente vai escutar, porque o que você vai escutar? Você recebe uma criança, né? Eu brinquei outro dia, você recebe uma criança e visa o sujeito. Sujeito na sua divisão, sujeito representado de um significante para outro, ou o sujeito como ele comparece, né? Você pegar o gráfico do desejo, nos O diversos sujeito e a lugares, sua fantasia. sempre, e a sua criança, a gente até poderia dizer, Isso, né? Se a gente isso, até poderia dizer que, talvez, se a gente for rigoroso, criança é sempre a criança da fantasia, isso. né? E é interessante, O Cecília, melhor porque, dizendo na seria do verdade, fantasma, né? Hoje tende-se a discutir isso, que é interessante, é uma então, conversa. mas o que é bacana da gente pensar é que tudo o que tanto a criança e o adolescente trazem como questão diz respeito ao ruído da sua relação com o seu outro. E isso, muitas vezes, quando os pais, né, têm os seus filhos e os filhos apresentam algumas questões, a angústia que isso provoca não diz respeito necessariamente à sintomática que eles veem nos filhos, mas muito mais ao apelo que isso faz à posição fantasmática deles, pais. Uhum. Isso a gente precisa, muitas vezes, né, levar os pais a perceberem isso, que o problema não é exatamente a sintomatologia da criança, mas o que essa sintomatologia invoca nos pais, né, das suas questões, o que diz Uhum. respeito ao estranhamento e, ao mesmo tempo, que é familiar naquela sintomática que se apresenta.
Sim, isso é bastante importante, né, da gente tentar sacar disso, assim, porque só para eu tentar concluir um primeiro, para eu poder, né, isso, vamos começar disso, né? Quer dizer, quando as crianças só chegam trazida pelos pais. Então, quem traz uma queixa são os pais. A queixa ou o sintoma que é trazido é dos pais, né? Eles falam da criança, mas essa criança que eles estão falando tem a ver com a criança, com o lugar que a criança ocupa para eles, né? No fantasma deles, que tem relação com o fantasma, enfim. Mas tem a ver com eles, com o pai e com a mãe. E isso E tem daí a a ver gente com a precisa criança acolher deles. deles, exatamente. Isso precisa ser acolhido, acolhido e manejado, né? É a única, a meu ver, é a única coisa que o psicanalista que atende a criança ou adolescente deveria visar. Ele não vai lá para fazer análise dele, ele vai lá para poder tratar dessas coisas que fixam o único olhar dele para aquela criança ou para aquele adolescente, sem poder ver outras coisas. Mas não faz isso, isso não é consciente. E não adianta a gente Sim. dar conselho, porque não se trata disso, né? Uhum. Você vai poder ajudar esse sujeito também no manejo, né? Considerando que você tem aí um sujeito dividido, que é esse sujeito pai que está aí na cena, quando ele traz esse adoecimento da criança dele, é com isso que você vai poder trabalhar e fazer algum manejo para que, inclusive, a análise dessa criança ou desse adolescente possa continuar. É. Porque se ele não é escutado, ele leva o filho embora. Não é porque a gente tem mania de dizer, o menino começa a caminhar, o pai leva embora. Não é isso. O que os pais não suportam, não, o que o sujeito, que o falante não suporta é não ser escutado. Isso. Né? Então, ele está levando uma queixa e a gente erra, e aí que está a história dos personagens, entende? O pai leva uma queixa que ele supõe que é o sofrimento da criança. Se o analista não distingue personagem de funções, né? Ele trata esse pai como o pai da criança, né? Ou como a mãe da criança, que sabe da criança e vai, muitas vezes, correr o risco de fazer um trabalho da demanda colocada pelos pais. E nada, quer dizer, isso pode até andar algum tempo e nada acontecer e tudo continuar na mesma. E a criança até ir continuadamente para atender uma demanda de papai e mamãe. Mas a Isso. distinção aí, né? Porque aí quando você escuta o pai ou a mãe está tratando disso, dessa criança no fantasma dele, né? Que a gente também não sabe de cara, mas vai buscando escutar essas coisas, né? E a criança vai lá chegar por essa via da queixa dos pais, e é muito comum a gente sabe as crianças dizer, mas por que eu estou aqui mesmo? Né? Por que eu vim aqui? Né? E até que ela possa, ela introduzir o sintoma dela genuinamente, né? E Uhum. esse sintoma aí vai ser, então, esse que vai. Então, você está lidando com duas questões que andam em paralelo, e duas que precisam ser manejadas, duas ou três, em geral são três, né? Se você tem a presença, porque para cada um, né? Assim, mais simplesmente dizendo, essa criança fixada no fantasma do papai, quando ele sai, se desloca disso e manifesta alguma coisa que sai disso, que inconscientemente ele tem como expectativas ali, ele leva para o analista por isso. Às vezes o sofrimento da criança é em outra via, está lá na cara estampado que outros veem. Por exemplo, uma criança muito tímida, né, que não consegue falar e tarará, e os pais acham que está tudo muito normal, né? E ele leva porque é ele que está em sofrimento. O pai leva por um sofrimento que é dele, o pai ou a mãe, né? E a distinção disso é super importante, mas nós, na nosso fazer, a gente está trabalhando sempre, não com o pai ou com a mãe, mas com o sujeito e os lugares e funções, né? Então, assim, se o pai traz o sofrimento dele, isso vai se desvelando e você vai poder trabalhar com ele como um sujeito nos seus tempos
né, de Constituição, que são por operações lógicas. Isso é outra coisa, que a gente também se confunde muito, né? A gente, às vezes, toma a criança ou adolescente pensando na questão da idade e pensando, né, e esquece que, assim, o Lacan fez um esforço enorme, e eu acho que isso é um desafio do caramba para a gente, muito, para mim. Outro dia eu me senti muito confortável que eu li o Lacan dizendo alguma coisa assim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muitas perguntas e muitas. Eu não era inseguro que ele dizia assim. Eu tenho muita. Ele usou uma palavra assim, tipo, eu tenho muito não saber no meu trabalho. Não sei se vocês têm isso, parece que não tem, não. Eu tenho muito, eu digo, eu fiquei confortada com ele. Falei, tem muitas, mas o Lacan se esforçou em traduzir, em conceituar muitas coisas importantes que são o norte da nossa clínica, né? Isso. Então, assim, quando você pensa a constituição do sujeito, quando a gente fala de criança no senso comum, a gente está falando de fases de um desenvolvimento. Quando a gente fala de sujeito na psicanálise, a gente está falando de operações lógicas na constituição. Que operações são essas? Estádio do espelho. Lacan vai lá e isso é uma operação lógica, isso não tem nada a ver com Édipo, tempo de idade, não tem nada a ver com exatamente. desenvolvimento. É uma operação lógica. Você tem lá uma outra operação lógica que é a metáfora paterna, que pode ou não, Sim, essa operação pode ou não se fazer, né? sim, Ou pode haver entraves nesse percurso, né? Você tem lá a questão da alienação e da separação, né? Que sim. é outra operação lógica que o Lacan também se esforça por trabalhar. E isso também não está dado de cara, né? E há entraves possíveis nesses A processos. resolução do Édipo A também. questão, exatamente, que são por operações lógicas, né? Eu Isso. gosto eu gosto assim, eu às vezes penso a construção da metáfora paterna nos tempos do Édipo, né? Isso, mas E é aí isso isso é mesmo. legal, e aí para mim foi o caminho que eu encontrei para poder trabalhar esses conceitos, né? Assim, Uhum. e aí para mim pensar isso quando o Lacan traz as duas notas, eu acho que dirige muito, ajuda muito a gente pensar. E aí a gente tem que fazer o esforço, a gente ler, voltar lá e ler cada vez com calma, porque cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa nova que eu não tinha percebido, eu leio, né? Você vai perceber o quanto ele está trabalhando com o sujeito ali e marcando essas operações, né? Posso pegar depois detalhes, mas quando ele diz assim que a criança, ele fala duas notas, e vamos só lembrar que isso não é ele que diz, são escritas da Jenny O'Brien. O Lacan faz dois rabiscos no papel, e ela que transcreve, né? Genilbri. Mas Genilbre, é isso. Ele escreve sim o essencial do que ele escreve é o que ela transcreve ali, né? E aí, mas Essa se a teve uma gente pensa, experiência com crianças muito interessante, porque ela trabalhou como médica no hospital infantil, em ah, crianças internadas e separadas das famílias por muito tempo. por causa E da o guerra, Lacan né? tinha muito apreço pela Uhum, experiência clínica dela e pela escuta dela. uhum, Ela é uhum. pioneira, não? Ela é pioneira com a questão da psicanálise, a criança e Isso, instituição. isso, Uhum. isso. É pioneira. É a mãe da Mas, Elizabeth Rudinesco. também, é. Mas, Uhum. Cecília, você falou que você queria falar um pouco da clínica. Eu acho que seria interessante a gente poder pensar, porque eu não trabalho com crianças pequenas no consultório. Eu trabalho com adolescentes, que é um trabalho que me é muito caro e que eu gosto muito. E o que que eu observo, né? Eu observo, não sei o que que você pensa sobre isso, mas assim, você disse que você acha que hoje nas famílias as crianças e os adolescentes têm voz. Será que tem mesmo? Porque me parece que há uma expectativa, né, mais ou menos generalizada na sociedade, é, de respostas muito objetivadas, né, desses adolescentes em relação à posição que eles ocupam, tanto na família quanto socialmente falando.
E eu percebo que muitos dos problemas que acontecem na escola são justamente por uma, um excesso de olhar, mas que não vê, né? É, o que cada um desses adolescentes de fato mostra, e sim aquilo que interessa, né? Muitas vezes a esses pais. O que é importante que esses filhos apresentem. E na medida em que eles fogem a essa norma, digamos assim, há um enorme incômodo e constrangimento. E muitas vezes esses adolescentes chegam com determinadas sintomáticas que são muito evidentemente dirigidas a esses pais. E muitas vezes essa sintomática, eu estou falando, me lembrando aqui, até de um caso que é muito interessante, que é uma adolescente muito bonita, muito insensada, filha única, é assim a joia da casa. E essa menina tem uma posição muito passiva na escola ao bullying, né? Ela não consegue reagir. Ela, enfim, estou dando esse exemplo, mas poderia dar vários outros dessa dificuldade do sujeito de se posicionar frente aos desafios que a escola possa trazer. E quando você vai escutar a família, ou você escutando o adolescente, o que você vê? Um certo abandono desses sujeitos. Porque eu chamo de abandono porque são adolescentes que são vistos, né, pela família a partir de um determinado enquadre. E na medida em que eles escapam a esse enquadre, não correspondem a essas expectativas, isso causa muito incômodo. Muito incômodo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco do que você disse há pouco, que eu não sei se eu posso concordar 100%, que você acha, né, que hoje, nas famílias, os adolescentes é, são, são melhor acolhidos, eles têm. Não sei se é isso mesmo. Não sei. Não, eu acho que é diferente da gente, acho que são, primeiro assim, acho que são, eu penso que eles têm mais espaço no social, a criança e adolescente, muito mais espaço no social, mas não lugar de sujeito. Não estou querendo, se eu fiz Mas o que essa... você chama de espaço no social? Ah, ele tem, a criança e o adolescente hoje, olha, até vamos ver, tem várias maneiras da gente pensar e falar disso. Eu vou buscar alguns exemplos, mas quando você estava falando, o que me fez pensar justamente, né? Assim, isso que você está trazendo, quer dizer, os pais têm expectativas e olham para aqueles filhos com determinadas expectativas, que, mais uma vez, a meu ver, tem a ver com a criança do fantasma delas, né? Isso, com Lugar certeza, delas, né? com certeza. Mas Os ideais. banhado no momento de todo um contexto onde eles dão espaço para essas crianças e adolescentes, né, que são legitimados no social. Vou tentar pensar um pouco isso. Mas, de todo modo, a questão que eles trazem, dita assim, aberta, né, dessa maneira, a gente está dizendo que dos pais se trata disso, dessa questão do que há na questão fantasmática deles, né, onde eles esperam essa criança, e essa criança ou esse adolescente se desloca, e é aí que ele berra. Né? Pode ser que a criança tivesse, ou o adolescente, em sofrimento pior, e ele não vê, só vê quando esse abala aquela expectativa Isso. dele, né? Agora, do lado do adolescente, né? Aí a gente vai precisar pensar em que eu fiquei pensando, quando eu fiquei pensando nessa conversa de hoje, eu falei assim, eu penso que talvez a gente pudesse dirigir, qual é a nossa direção, né? Trabalho no nosso trabalho quanto direção da cura, né?
assim, a gente fica tentando identificar onde está o sujeito, qual é a posição desse sujeito, né? E a posição do sujeito em análise, vamos pensar na criança ou no adolescente, né? E assim, em que operação lógica de constituição ele está, a coisa pegou. Eu até escrevi uma frase que depois que eu escrevi eu li, né? Que eu dizia assim, em qual operação da constituição desse sujeito a coisa está retida, a coisa está retida, né? A coisa mesmo, A né? coisa mesmo, justamente, falei, a coisa está retida, né? E é isso que a nossa ação, a nossa intervenção está aí, em tentar perceber, quer dizer, que esse adolescente, ele pode estar tão colado numa posição de responder à posição de objeto fálico, né, do outro, e o manejo pode precisar incidir aí, né? Em como que pode equivocar essa construção, que também da parte do adolescente e da criança é sustentada por uma constituição de um ideal, né? Para que ele possa se deslocar, e se deslocando minimamente dessa fixação numa determinada posição aí no próximo percurso da constituição do sujeito. Então, assim, eu estou tentando insistir em dizer isso porque eu acho que é aí que a gente dança muito, sabe? Porque eu acho que a gente tem dificuldade muitas, e não é fácil, não é fácil. Eu, pelo menos para mim, não é fácil. É um exercício de localizar onde está o sujeito para fazer uma intervenção, né? E que uma intervenção que tenha a possibilidade de favorecer algum deslocamento daquela fixação, né? De uma Mesmo que fixação que você ela não tenha a ver com o saiba, esposo e mesmo que, obviamente, a gente não lida com isso diretamente, me parece, mas a gente lida com essas idealizações, né? Eu só vou ser amada, e eles dizem isso, se eu for assim, ou eu, né? Então, essas construções, a gente pode, que tem a possibilidade de algumas intervenções que fazem mudanças, né? Mas a gente tem muitas vezes, a gente às vezes olha nesse entrelaçamento do que o pai ou a mãe escuta, e mesmo no que é a noção do outro, né? Assim, outro dia eu estava, algumas vezes eu tenho conversado sobre isso, assim, o que é o outro, né? E o grafo do desejo ajuda pra caramba, por isso que eu voltei a trabalhar com ele, né? Eu voltei a trabalhar o seminário 6 por isso, porque ele ajuda a pensar e trabalhar isso na hora que o Lacan está lá descrevendo. O outro, para Lacan, essa... E por que a função materna tem a ver com isso, né? Porque essa função materna é esse suporte desse primeiro outro, do suporte da linguagem. E o que será o outro é o outro do sujeito, desse sujeito que está falando, que está trazendo, que pode trazer o sintoma dele. Não é mamãe e papai porque são filhos da puta, porque são fracos, como diz Lacan, ou porque o papai amolha, porque a mamãe é severa, né? Isso é o que o sujeito traz, é esse sujeito, no sentido do sujeito mesmo, não do falante, mas esse que está em análise traz, é esse outro que é dele mesmo, né? Que é o modo como ele se insere e constitui esse campo de linguagem, o que ele privilegia, né? O que ele recorta. É claro que ele tem o pai e a mãe como ele trazendo isso. lida com a própria sexualidade, né? Como é que ele se posiciona sexualmente frente ao outro, né? Que lugar ele ocupa? Uhum. Uhum. Fala, o que você está Porque tudo pensando? gira em torno da questão da sexualidade, tudo. Do sexo. Da sexualidade, do sexo enquanto sexualidade, o modo como o sujeito apreende ou não sua posição sexual, né? Porque, por Mas exemplo, aprender ou não a posição sexual não seria justamente o desafio do adolescente? É esse o desafio dele? exatamente isso, Para o exatamente isso, adolescente, né? exatamente Que é isso, consequência, que é uma ressignificação daquilo que se dá na questão edípica, né? exatamente. Esse Então, tempo da estruturação, né? exatamente. Então, toda a problemática do sujeito é se ele pode ou não abandonar essa posição assexuada que ele, teoricamente, teria na infância.
que é claro que não é assexuada, mas esse momento de assunção de uma posição frente ao outro sexo é que cria todo o dilema nesse sujeito. Se ele tem ou não, né, se ele se apropriou ou não suficientemente dos seus significantes primordiais, os seus significantes mestres, o suficiente para ele se defrontar com o outro sexo, né? Que sexo é que ele ocupa e como ele enxerga o outro sexo. A diferença, na verdade, eu estou falando da diferença. Uhum. Né? Sim, É sim. aí que a gente vê, muitas vezes, o sujeito hesitar. E, muitas vezes, né, o adolescente ficar melancólico, Uhum. né? Porque ele fica Sim. perdido. Uhum. Nisso que ele construiu de alguma maneira, mas que ele Isso, precisa ressignificar ali, isso, mas aí isso. não mais, né? Não mais, porque ele precisa se separar de algumas maneiras, não toda, né? Desse significante do outro, mas para poder fazer um traço próprio, né? Isso. Isso que vai E eu acho aparecer que lá. esse é o momento também que a gente vê que o sujeito vai buscar nessas muletas imaginárias, né? Seja da internet, seja do grupo, né? Alguma coisa que lhe dê acolhimento, conforto, que o posicione, porque ele se sente muitas vezes sem condições de fazer, né? Eu vejo às vezes assim adolescentes, mais nas meninas do que nos meninos. É curioso isso. Uma dificuldade muito grande, né, de passar ao ato, por exemplo, ao ato sexual. O que mamãe vai dizer, o que as minhas amigas vão dizer. Tem toda uma preocupação com o outro que é completamente fantasmático para esse sujeito, né? Não sei se você observa isso na sua clínica. Uhum. Então, e que tende, né, de alguma maneira, né, na neurose, né, se a gente está pensando na neurose, né, de todo modo, toda a construção do falante, ele quer se assegurar num lugar para o outro, quer dizer, ele se supõe responder a uma posição de ser o que o outro espera dele, né? Ele vai construindo isso, e sair disso, né? Na adolescência que será um grande desafio, né? Sair Exatamente. disso, porque sair disso implica, de alguma maneira, marcar Dá um salto no escuro. retornar à castração, quer dizer, fazer um retorno Isso, àquela inscrição da castração que foi isso. dada lá na Exatamente. infância, né? Isso. E Porque aí, ao invés dele se valer do supereu estrutural, né, como herdeiro do complexo de Édipo, em vez dele se valer desse supereu estrutural, ele se vale dos efeitos imaginários do supereu. E aí fica completamente paralisado. Isso mas acontece você não acha com que isso é muita para todo frequência. falante? Eu Sim, acho que mas o isso que é eu estou para todo falando é da falante. especificidade desse momento da adolescência, isso, Uhum, né? Há uhum, uma especificidade aí, que você tem que uhum, ressignificar todos os tempos constitutivos, né? uhum, sim. Mas, além de ressignificar, há alguma coisa aí que o sujeito tem que fazer por ele mesmo, que não tem a Uhum, ver com o outro, tem a ver com ele. Assumir uma uhum, posição desejante que diz respeito à sua sexualidade, ao seu sexo. Que posição eu ocupo frente ao outro? Qual é a minha diferença em relação ao outro? Esse uhum. eu acho que é o ponto crucial e mais difícil. Tem a Márcia e a Miriam que querem falar Podia dar. Márcia está com a mão levantada há um século e há um meio. tempão. Fala aí, Márcia. Um século e meio, eu não sei, mas eu estava acompanhando aí sua fala, né? Muito legal. E fiquei pensando numa distinção que foi feita certa ocasião na escola, né?
infância e infantil, né? Esses dois significantes que eu acho que são interessantes de pensar, né? No que você trouxe, na infância enquanto as operações lógicas, né? É, que a criança vai atravessar, e o infantil desses pais, né? O que ecoa neles à medida que essa criança está atravessando suas operações lógicas, né? Eu queria ouvir um pouco a respeito, né? Que você pudesse comentar, se faz sentido isso, né? Se tem mesmo essa distinção, se a gente pode pensar por aí, né? O que seria da infância e do infantil. E aí você falou uma coisa que eu gostei, assim, fazer um traço próprio, né? Esse adolescente aí fazendo esse traço próprio. E eu fiquei pensando nessas questões do gênero, né? Que são assim muito recorrentes atualmente, muito, né? Assim, na clínica isso aparece. Como é que você vê isso, né? Nessa escola inclusiva. Enfim, e agradeço desde já, porque foi muito bom, aprendi muito hoje. A Quero Miriam, aprender a também. Miriam pode fazer também logo a sua pergunta, Miriam, por favor. Posso. Tereza, eu só não consigo abrir a câmera, tá? Tudo bem, não tem Tereza, problema. desde o encontro anterior que teve sobre a infância e adolescência, que você teorizou, né, colocou de uma forma que eu fiquei assim paralisada, assim, sem nem piscar os olhos, e ficou uma coisa, um enigma para mim. Se for uma pergunta que não tem a ver com o que está sendo discutido, você me fala, tudo bem. Sobre o levantamento do recalque na adolescência. Uhum. E aí, hoje, vocês ficam falando da relação edípica, da castração, que vem essa revivescência na adolescência. Esse levantamento do recalque é, seria isso, sim, mas por que que na adolescência tem esse levantamento do recalque? É por causa do biológico, do sexual que aparece no biológico, eu fico pensando, mas eu sei que não é Uhum. outra coisa. Se essa pergunta se não tiver a ver, tudo Não, tem bem? tudo a ver. É importante a Tereza, pergunta que você está fazendo. e eu queria, Tereza, que se você pudesse me indicar alguma autor, sabe, alguém que trabalhe sobre isso. Eu te aconselho ler Mustafa Safwan, um livro que é difícil de achar, mas que é maravilhoso. Se chama Estudos sobre o Édipo. Tá, Esse livro é muito bom, muito bom. ótimo. Agora, Muito obrigada. além desse livro, eu acho que é importante você ler o seminário 4 e 5 do Lacan, Aham, onde ele trabalha todas essas operações lógicas, aham, enfim. tá joia. O texto dos escritos, que ele trabalha o grafo do desejo, como a Cecília estava indicando também, Aham, né, que está ajudando ela a trabalhar essas questões também, eu acho que vale a pena. Em aham, muitos obrigada. textos do Lacan, você vai encontrar ele retornando a esses pontos da constituição subjetiva, porque é disso que Uhum, a gente trata na clínica, né? E voltando para a sua questão, eu entendo o levantamento do recalque, porque a criança ela faz dos pais o modelo, né? O modelo, por uma via imaginária, ela coloca os pais como, ou quem seja, né? Aquele que se ocupa dela, ela coloca esse outro como aquele que sabe tudo sobre ela e que sabe tudo do que é preciso saber. Por isso ela se endereça a esse outro. Na adolescência, a operação é um pouco diferente, porque o que é recalcado originalmente, né? O que é recalcado originalmente e que diz respeito a esse período de alienação necessária para a constituição subjetiva é uma posição de desejo. O que retorna na adolescência, e é interessante isso,
é que só na adolescência que o sujeito pode ver que o pai não era herói coisa nenhuma, né? Não era nenhum fantástico, e a mãe também não era uma maravilha, né? Que, na verdade, o sujeito está sozinho com ele mesmo, e que é dessa posição do um a um, dele mesmo, que ele precisa responder, daquilo que eu estava falando há pouco, digamos assim, a esse empuxo do sexo, né? Como responder a isso? De que lugar ele vai responder? Então, isso tem a ver justamente com a perda das ilusões. Na adolescência, você tem uma quebra dessa certeza de que o outro sabe, que o outro pode proteger você, né? Entre outras coisas, a gente poderia falar só sobre isso aqui longamente. Mas eu vou dar a palavra para Cecília. Tereza, Obrigada, amiga, pela pergunta. bacana você trazer isso, e é uma conversa bacana, né? Eu gostaria depois de te ouvir até mais sobre isso. Eu também aqui fiquei pensando assim, o que acontece, essa criança sai do Édipo com a promessa, né? De que um dia ela vai encontrar isso que não era possível naquele tempo, né? Então, essa posição fica lá guardada de alguma maneira de que o falo vai ser encontrado. O falo, esse objeto será encontrado de alguma maneira e que ela sustenta isso com a sua neurose, com o fantasma e com a sua neurose, e que é na adolescência esse corpo também, ou aí as demandas que são colocadas, né, desestabiliza, desestrutura, abala essas certezas e então suspende essa resposta fálica que ele teria construído. E nessa suspensão é que ele vai buscar nos iguais, né, nos fraternos, né, ou alguma coisa que pudesse ajudá-lo a ancorar. E vai buscando algumas insígnias nesses outros fraternos, né, para poder tentar elaborar algo, mas ele passa por esse ponto de uma suspensão. Eu penso assim, eu fico pensando todo o tempo usando o grafo, gente, muito interessante. Lacan foi foda, porque ele introduz letra, né? Depois da outra coisa que eu tenho pensado muito, mas esquemas, né? E vai trabalhar com a topologia, e aí você consegue articular elementos não só com o campo imaginário. A gente consegue tentar pensar a partir desses lugares e dessas funções. Por exemplo, o que eu estava pensando? Lá no grafo em cima, né, você tem o peso de baixo, onde você fecha uma mensagem. Você poderia dizer que ele recebe, ao final da infância, né, vamos dizer assim, quando ele faz o fechamento do Édipo, uma determinada mensagem. Essa mensagem vacila na adolescência. Isso que lhe era dado como Essa verdadeiro, mensagem é vacila. enigmática. Ela não Sim, tem um texto com sentido. O texto é a ser decifrado. isso, e ela vacila, porque várias situações da vida dela fazem vacilar isso, né? Uhum. E aí é o que ele lida lá em cima no grafo é com o que ele não quer ver, né? Porque o neurótico responde, no lugar de este abarrado, de significante da falta do campo do outro, ele coloca um falo, como se ele pudesse ser isso para o outro, né? Como se ele pudesse acomodar aí. Isso que vem como o significante da falta de significante no campo do outro são momentos de revirada, quando você tem reviramento, né? A partir do discurso do analista, assim como eu consigo ler. E a adolescência traz esse abalo que ele fica lá tendo que fazer esse passo no escuro, que é uma passagem por esse ponto de falta de significante no campo do outro. Me fez pensar Cecília, isso eu responde a volto essa para a questão da questão. infância, do Só um infantil? instantinho, eu volto para Eu a vou te questão. responder, Márcia. Só um instantinho, Fala, eu Sérgio. volto para a questão que, na verdade, o que mais me impressiona, né, é que a sociedade enxerga o adolescente, né, que não é mais uma criança,
não é o adulto, Sem mas lugar. esse nome que a Teresa lembrou muito bem, essa designação adolescente, que é relativamente recente, ela nomeia o É o limbo sem desse lugar. entrelugar, Aham, né? é isso. Dessa É isso. passagem que não se sabe, porque antigamente, é até esquisito falar assim, mas é isso. Antigamente haviam ritos de passagem muito claros de uma coisa para outra, né? Esses ritos de passagem, mesmo que fossem é, pensados, né, por uma via imaginária, eles eram carregados de um simbolismo, eles designavam e davam lugar, de algum modo, a esse período da adolescência. Eu diria que a gente não tem mais com clareza isso, então não se sabe bem quando é que se chama alguém, né, de adolescente. Por exemplo, vamos ver a questão aqui da votação. Hoje, um jovem de 16 anos, ele pode votar. Ele é considerado suficientemente maduro para votar, mas ele não é considerado suficientemente maduro para assumir a responsabilidade dos seus delitos. Então, existe aí, me parece, uma grande dificuldade da gente lidar com esse período, que todo mundo passou e esqueceu. Aham. Você me fez pensar em várias coisas, mas eu não vou nem entrar aqui, porque senão nós vamos ficar até amanhã conversando. Mas muitas coisas me vieram aqui nessa história. Por exemplo, o rito está em nome de quê? Né? Os ritos são o efeito, o desaparecimento do rito tem o efeito do contemporâneo. Mas o que está em jogo nesses lugares, nessa fragilidade no social desses lugares de referência? Né? Enfim, uma série de coisas que a gente pode conversar outra hora. Mas vou voltar aqui. A Márcia fez a pergunta da infância e Isso. do infantil. Márcia, eu acho que, se eu bem entendi o modo como você relacionou, eu penso o contrário. Eu acho que infância se Ah, refere que mais legal. à questão do desenvolvimento, né? Quando a gente fala de infância, a gente tende mais a pensar na Aham, questão etária, nas coisas do bacana. desenvolvimento. Eu acho, Da é como eu tomo. psicologia Quando do eu penso, desenvolvimento. né? E no Uhum. infantil, como a psicanálise usa, nessa criança que você carrega, nesse Ótimo. lugar fantasmático que você carrega sempre e que fica lá, né, de alguma forma, sendo convocado a responder, né, daquele lugar Uhum. que Ah, se tem bacana. conscientemente, né? Eu penso aí. A questão de gênero que você levanta é bem interessante. Eu acompanho isso, já acompanhei algumas questões na clínica e na escola, né? É, eu, assim, tenho percebido como tempos de passagem, muitas vezes, sabe? Algumas coisas estão aí em tempo de elaboração e algumas coisas vão para um caminho ou para o outro, porque não há uma decisão, uma clareza. E como há muitas questões, muitos elementos, essa aposta infantil de uma mensagem enigmática é suspensa nesse período, o que vai se Uhum. inscrever aí, o sujeito não sabe muito bem. Mas as coisas são mais evidentes hoje do que eram em outros tempos, porque há uma legitimidade no social para isso, penso eu, né? Então, que essas coisas se mostram. Aliás, tem até um apelo no social que isso compareça, né? Eu já escuto assim, já escutei no consultório essa coisa assim, dizer assim, uma menina dizer, mas as meninas todas ficam com meninas, tem que, tipo assim, isso faz parte, né? Como na minha idade era uma coisa assim, você não transou ainda? Como assim? Né? Na Uhum. minha época, né? Era o contrário. Antes da minha geração, era o contrário. Você transou, né? Não, na minha época era assim, Uhum. era uma exigência, era uma demanda social de que tivesse tido, tinha que ter trepado. Chegou 15 anos, 16, 17, não trepou, tem alguma coisa errada com você, né? E hoje, isso se coloca no social muito nos adolescentes, muito, eu tenho escutado muito isso. Estar com
meninas com meninas, meninos com meninos, como se fosse meio que uma experimentação, parte do processo, e alguns quase que como fazendo essa demanda. E outros não, outros que estão mesmo Uhum. Sim. nesse tempo de incertezas. E no social é permitida essa experimentação, que muitos, em outros tempos, né, recalcavam Exatamente. isso que todos nós sentimos, né? Na verdade, isso é para todos, eu penso, né? E você Essa falou um questão de negócio uma interessante, Cecília, indefinição porque da eu nossa escuto. sexualidade, ela, só para concluir, ela se encena para nós mesmos em diversos momentos da nossa vida. Por mais Sim, que você tenha uma escolha sexual, você abala em vários momentos, isso faz E a parte. inclusão pode se dar No aí, né? adolescente, isso é mais forte, só que ele não tem Uhum. nenhum Uhum. amparo ainda. Ele não tem exato. Sim. amparo para lidar com isso, né? Por isso que eu brinco assim, adolescente, o melhor que você pode fazer é fazer uma rede de proteção, que é igual aquelas telas que ficam lá embaixo, quando os caras vão brincar de saltar, sabe? Ninguém pode segurar na mão. Não segura na mão, deixa o cara sozinho. Mas faz uma telazinha lá embaixo para ele não se estabacar de cara, porque passagens ao atos podem acontecer com muita frequência, então tem que ter algum Exatamente. amparo para esse Bacana, muito salto que o cara vai obrigada. precisar que dar, né? E tem uma outra Uhum. questão referente a esse momento de levantamento do recalque, que é interessante, porque é exatamente por isso, como todos os lugares ficam balançados, que, de novo, vou citar o Melman, numa conferência que ele fez aqui no Rio, num congresso internacional sobre adolescentes, ele diz que é o único momento na vida do sujeito onde ele pode mudar a sua orientação sexual. Quando? Quando há um encontro com o perverso. Porque o perverso, ao contrário do que acontece com muita frequência, ele reconhece o sujeito ali. E ele reconhece o sujeito, ele reconhece a angústia do sujeito ali. Então, ele diz isso, está registrado num desses livros Eu do lembro. Congresso com Adolescentes, que ele Eu diz lembro. literalmente isso. O sujeito Uhum. pode fazer uma mudança da sua posição sexual neste momento da adolescência, quando ele encontra um perverso. E Uhum. isso é uma grande questão para mim. O que isso quer dizer? Eu, eu venho pensando muito sobre isso, porque a gente estava falando aqui de uma certa permissividade, né, das experimentações, mas isso é diferente, essa coisa que acontece no ambiente dos adolescentes, das experimentações e tudo mais, isso é diferente do encontro com o perverso. É diferente. Isso me Sim. parece, o jogo da perversão polimorfa retornando nesse momento. Agora só, Tereza, me fez lembrar também um caso na clínica, como também porque isso o encontro com o perverso pode ser com esse outro adolescente que está, né, também muito balançado e que também pode estar em direção a uma perversão, né? Alguns adolescentes começam a sacar isso, né? Que tem esse daqui eu preciso me distanciar um pouco, Isso, né? isso. Esse daqui eu preciso Tereza me quer distanciar. falar. Fala, Tereza, que a gente precisa acabar. Conversa tá boa, mas a gente precisa acabar. Diga, Tereza. Ué, Desistiu. mudou de ideia. Mudou de ideia. Bom, gente, olha só, a gente precisa terminar, a conversa tá boa, a prosa tá ótima, mas vamos deixar para o mês que vem, que também nós não vamos poder fazer o nosso encontro na última quarta do mês, também acho que vai ser dia 18, por conta da ciranda, tá bom? Ô, Então, Tereza, eu fiquei agradeço com a você, Cecília. Oi?
Eu fiquei com uma coisa que eu ia colocar lá no início. Essa conversa de hoje começou com uma pergunta que eu fiz para a Tereza lá na jornada. E Verdade. aí a gente ficou, então nós vamos conversar sobre isso. Falei, aí eu fiquei com, como é que a gente pode andar com essa conversa ali nesse espaço? A gente acabou, e eu ia introduzir essa pergunta não rolou, mas a gente fica com isso daí Fica para a próxima, Cecília. para outra prosa. Isso, para outra prosa. Beijo, gente. Ótimo. Obrigada. Beijo, Boa gente. noite. Obrigada Obrigada, pelo convite. Cecília. Me faz estudar e pensar um pouco mais. Obrigada pelas questões aí também, tá? E se quiserem mandar mais questões, é bom pra caramba. Pode mandar, Verdade. né? Beijo. Ajuda a gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.